Primeiro, meus parabéns por estar realizando esse fórum há 28 anos. 28. Outro dia eu disse para o porteiro do meu prédio: você sabia que o universo tem 14 bilhões de anos? 14 bilhões de anos. Ele me olhou assustado e até agora está pensativo. Quer dizer, o que é Temer, Dilma e etc., dentro de 14 bilhões de anos. Esse tema da felicidade, da alegria, coloca de cara um problema complicado. Que o povo brasileiro é alegre, mas não é feliz. É alegre, mas não é feliz. E eu encontrei um verso do Mayakovsky, poeta revolucionário soviético, onde ele diz uma coisa intrigante. Ele diz assim: talvez no Brasil exista um homem feliz. Falou com a gente. Talvez no Brasil exista um homem feliz. Essa é uma pergunta que passa por diversos momentos. Eu estava me lembrando aqui que eu estou dando um curso na Casa do Saber sobre uma questão que nos interessa, que é: que país é este? Essa é uma questão que eu pensava ser do Francelino Pereira, de ser apenas uma questão poética, musical, etc., e fui descobrir que ela está em Machado de Assis, que termina uma crônica perguntando que país é este. Pior, José de Alencar, antes dele, se perguntava também que país é esse. E eu tenho certeza que o marujo da esquadra de Cabral, quando chegou nas costas da Bahia, olhou aquelas costas e perguntou: que país é este? É uma pergunta, portanto, que tem mais de 500 anos e que nos atravessa e que passará por esses 14 bilhões de anos. A primeira questão que se coloca é, na verdade, o que é alegria, o que é felicidade. Há um psicólogo chamado Albel Zahar, que é criador da psicologia positiva. E ele ensina que a felicidade é o resultado da educação e de treinamento. Educação e treinamento. Hoje, como vocês sabem, existem em várias universidades americanas cursos de felicidade. Você quer ser feliz? Frequenta esse curso e recebe um diploma de como ser feliz. E nas discussões de economia, sempre se fala do caso de Butão. As pessoas nem sabem onde é que é o Butão. Um lugar pequenininho na Ásia, entre a Índia e a China, e passou a ser o lugar da felicidade. Pois bem, a primeira pergunta é: o que é felicidade, né? E, olhando o Google, que nós não podemos viver sem o Google, isso, e a internet, eu descobri uma coisa banal: que o conceito de felicidade já foi mencionado em textos constitucionais da França, do Japão, da Coreia do Sul, do Butão, além de ser objeto de resolução da Organização das Nações Unidas, que em 2011 sugeriu que os governos elaborem políticas visando a felicidade. E chegou-se até a criar na ONU o Dia da Felicidade. Ou seja, o secretário-geral da ONU decretou que tem 3 pilares para nós sermos felizes: os econômicos, os sociais e os ambientais. E essa questão dos pilares colocou em confronto com uma observação de uma jornalista portuguesa que, de repente, descobriu uma ilha no Pacífico onde viviam pessoas mais ou menos analfabetas, distantes da comunidade civilizada e que, no entanto, eram muito felizes.
Portanto, isso nos remete a uma questão que é metafísica. Felicidade é uma questão metafísica. E perto da metafísica, evidentemente, está a poesia. Tem um poema que vocês sabem, que decoraram na escola primária. Eu vou ler esse poema aqui. Esse poema, como acontece muito com a literatura, diz tudo sobre o que nós poderíamos dizer. É um poema do Vicente Carvalho, que diz o seguinte: só a leve esperança em toda a vida disfarça a pena de viver, mais nada. Nem é mais a existência resumida que uma grande esperança malograda. O eterno sonho da alma desterrada, sonho que a traz ansiosa e embevecida, é uma hora feliz sempre adiada e que não chega nunca em toda a vida. Essa felicidade que supomos, a árvore milagrosa que sonhamos, toda arreada de dourados pomos, existe sim, mas nós não a alcançamos porque está sempre apenas onde a pomos e nunca a pomos onde nós estamos. Ela está onde a pomos e nunca a pomos onde nós estamos. Esse soneto, que é um tratado, né, de felicidade, me remeteu para algumas questões que nós temos que discriminar. Por exemplo, há pessoas muito felizes, crentes, né, dentro da igreja. E eu falo isso porque eu fui crente, eu ia ser pastor, sabia disso? Se vocês ficarem um pouco distraídos, eu converto todo mundo aqui. Né? Preguei o evangelho até os 17 anos, converti a Zona da Mata inteira. E eu tenho, portanto, uma certa autoridade para falar isso. Eu tenho uma filha que tem uma empregada que, de repente, descobriu que a missão dela era pregar. E a felicidade dessa moça, que virou pregadora, é como se ela tivesse um bálsamo, como se tivesse uma camada de felicidade que os outros invejam. Isso nos leva à ideia de que a religião pode dar felicidade a muitas pessoas. Tipo de felicidade podemos discutir. A felicidade ideológica, nós conhecemos, estamos vivendo um momento muito ideológico, onde um governo ideológico acabou de sair e que tinha uma receita determinada para a realidade. E nós aqui, eu, por exemplo, eu também sou da geração de Fidel Castro, sou da geração dos anos 60. Passei por aquela utopia toda. E eu estava na Rússia, em 1991, quando vi, na minha frente, acabar o comunismo. Acabou o comunismo. E hoje, quando eu vejo partidos ainda acenando com essa utopia, eu tenho as minhas desconfianças. Por outro lado, existe um peso na nossa cultura de achar que a felicidade está em outro lugar. Né? Por exemplo, vocês viram um filme chamado Comer, Amar, etc. Uma moça sai viajando pelo mundo e vai no Oriente procurar a sua felicidade. E ali encontra a sua felicidade porque a sabedoria está no Oriente. Esse é um outro tópico ocidental muito perigoso. A paixão pelo Oriente, achando que ali está a sabedoria. Existe uma coisa na nossa sociedade, que eu gostaria de salientar ainda, que é o feio. Durante o Renascimento, criou-se a Lei Áurea. A Lei Áurea era maravilhosa. A lei do triângulo, né, das figuras perfeitas. E criou-se uma ideia de perfeição. E a nossa modernidade, a pós-modernidade, faz o cultivo do feio. De propósito, quanto mais feio, melhor. Eu penso se isso não é uma coisa ideológica, não é uma coisa passageira. Quando nós vemos a Renascença italiana, temos motivos para pensar sobre isso. Mas tem uma coisa que eu gostaria de ressaltar para vocês. A ciência,
diz alguma coisa sobre a felicidade. E isso é estarrecedor. A felicidade existe através de um elemento chamado oxitocina. Você conhece, né? A oxitocina é um hormônio presente no corpo do homem e da mulher, popularmente conhecido como hormônio do amor. Ela pode ser encontrada em forma de medicamento, na forma líquida ou em spray, para ser utilizado segundo orientação médica e etc, etc. A ocitocina é liberada durante o orgasmo, tanto feminino quanto masculino. Na mulher, promove contrações uterinas e no homem, contração dos ductos semeníferos e injeção do sêmen. A ocitocina é o hormônio do prazer. Não é perturbador isso? Que de repente descobriram um elemento dentro do corpo que é responsável pelo prazer. E todos nós buscamos cotidianamente, insistentemente, pelo prazer, né? Realizar os nossos prazeres. E a ocitocina é um exemplo disso. Por isso, nas universidades americanas, fala-se tanto num curso da felicidade. Se nós olharmos os pensadores, veremos que os pensadores e alguns religiosos têm receitas para a felicidade. Zoroastro, por exemplo, eu devo dizer que, para a minha felicidade, que eu estive no Irã. Ninguém vai ao Irã, né? Eu fui ao Irã. E fui a um lugar onde Zoroastro costumava fazer as suas pregações. Pois Zoroastro dizia que a felicidade na Terra depende do seguinte: um lugar ao abrigo do fogo, dos animais ferozes, mulher, filhos e rebanho de gado. É uma visão tribal, que não tem nada a ver com a nossa sociedade. Eu moro ao lado de uma favela e tive uma experiência curiosa, porque eu acho que o Brasil é um país desigual, geograficamente, socialmente, é um país até grande demais, poderia ser menor. E num domingo determinado eu não conseguia trabalhar porque saía um ruído, uma música volumosa da favela. E eu pensei em descer e conversar com o pessoal lá. Escuta, eu estou tentando trabalhar aqui, será que vocês podiam baixar um pouco? Eu fui falar com o pastor Moser, que alguns conhecem aqui. Ô Moser, eu pensei em descer a favela e falar com o pessoal ali que eu precisava ler e tal. Ele me disse uma frase interessante. Disse: eles não iam te entender. Eles não iam te entender. Ou seja, nós vivemos em realidades distintas, realidades contrastantes. E, ao mesmo tempo, somos bombardeados o tempo todo com a publicidade. Já pensaram o que a publicidade faz com a gente? Mares maravilhosos, ilhas maravilhosas, lugares onde você pode ir, gastar seu cartão de crédito. O ideal, a utopia. Por isso se fala tanto da publicidade enganosa. E os pensadores, terminando, os pensadores tentam resolver o problema da felicidade das maneiras mais diversas. O budismo, e eu andei lendo alguma coisa sobre isso, o budismo fala da liberação do sofrimento. Liberação do sofrimento. O Cristo prega o amor. Liberação do sofrimento, o amor. E eu me lembro que na minha adolescência eu li um livro chamado Em Busca da Felicidade. E era um livro que ensinava os caminhos. E terminando, eu remeteria a vocês, não tenho tempo aqui para explanar mais detidamente sobre isso, um poema do Carlos Drummond de Andrade, chamado A Máquina do Mundo. Ele conta que estava no entardecer, palmilhando uma cidade de Minas,
e, de repente, se deparou com a máquina do mundo que lhe ofereceu a solução de todos os mistérios da vida. E ele olhou aquelas coisas maravilhosas e recusou o que a máquina lhe oferecia, e termina o poema dizendo que ele seguiu com as mãos pensas, palmilhando a estrada de Minas. Em síntese, a felicidade é um bálsamo, é uma ideologia, é algo que nós podemos comprar, mas é sempre relativa. E a literatura fala sobre isso de uma maneira concreta. Exemplo disso é A Máquina do Mundo. Nós estamos, portanto, numa situação de enfrentar o ser e o parecer. Dizia Heidegger que nós temos que estar, ao mesmo tempo, parecer e ser ao mesmo tempo, né? Os dois lados que se conjugam para que o indivíduo conheça antiteticamente os dois lados da verdade. Eu termino a minha fala remetendo vocês para o mito de Sísifo, de que falava Camus. O homem está sempre empurrando uma pedra montanha acima. E quando ele empurra essa pedra, a pedra despenca e ele tem que começar outra vez. Nós estamos mais ou menos nesse estágio. Estamos recomeçando a história do Brasil, estamos recomeçando o nosso cotidiano. Pode ser que daqui a 14 bilhões de anos tenhamos algumas notícias. Obrigado.